Hoje a gente vai mergulhar num ícone da ciência que, olha, vai muito além da sala de aula, né? A tabela periódica. Pensem nela não só como aquele pôster antigo, mas como o mapa, mapa vivo da matéria. Já tem mais de 150 anos e continua crescendo. A nossa conversa hoje vai focar em uns pontos bem fascinantes. A genialidade por trás da origem dela, sabe? Como que a gente cria elementos que nem existem na natureza. E também uma atenção bem moderna, a chance de alguns desses blocos de construção do universo ficarem escassos. Ok, vamos desempacotar isso. É uma ferramenta, sim, fundamental, sem dúvida. E a importância dela vai muito além da academia, né? Impacta a tecnologia, economia, até a sustentabilidade hoje em dia. Tanto que 2019 foi o ano internacional da tabela periódica pela Unesco, justamente para celebrar os 150 anos da versão do Mendeleev. Falando nele, o Mendeleev, lá em 1869, ele pegou os 63 elementos conhecidos na época e organizou, principalmente pelo peso atômico, né? Tem aquela história legal que ele usou cartas, tipo um jogo de paciência, para visualizar tudo. Mas o que impressiona mesmo é ele ter deixado espaços vazios e previsto certinho as propriedades de elementos que ninguém conhecia. Tipo o galho, o germânio, foi realmente, assim, pura genialidade ou teve um pouco de sorte ali, considerando o que se sabia? Ótima pergunta. Foi uma combinação, né? Intuição genial, com certeza, e um padrão que já começava a aparecer, um marco. Mas é bom lembrar que ele não estava sozinho nessa. Tinham outros, como o Julius Lothar Meyer, lá na Alemanha, trabalhando em ideias parecidas, sabe? Só que a virada conceitual mesmo, a decisiva, veio depois, em 1913, com o Henry Moseley. Ah, o Moseley. Sim. Ele mostrou que organizar pelo número atômico, ou seja, o número de prótons, era o caminho certo. Isso explicou a periodicidade, o porquê das propriedades se repetirem. E a estrutura da tabela reflete isso, né? As linhas, os períodos, mostram as camadas de elétrons. E as colunas, os grupos ou famílias, como alcalinos, halogênios, gases nobres. Eles juntam elementos com química parecida, por causa dos elétrons na última camada, a de valência. Exatamente. E para quem vai um pouco mais fundo, tem os blocos S, P, D, F. Eles têm a ver com como esses elétrons se distribuem, sabe? Definem conjuntos de propriedades. Agora, a tabela não parou nos elementos da natureza. Como é que a gente adiciona gente nova aí? Aqueles depois do urânio, número 92 para cima. Aqui é onde fica realmente interessante. Pois é. Não é mágica, não é alquimia. É física nuclear avançada. A gente cria elementos super pesados em aceleradores, fundindo núcleos de átomos. No começo usavam a fusão fria, mas depois veio a fusão quente, ideia do Yuri Oganessian, por exemplo, com feixes bem potentes, tipo de cálcio 48, batendo em alvos pesados. Foi assim que conseguiram chegar nos últimos elementos. Niônio, o 113, moscóvio, o 115, teneço, o 117 e o oganessônio 118. Oficializaram em 2016. Que trabalho. É um esforço gigantesco. Anos de trabalho para conseguir. Como assim, pouquíssimos átomos. E eles existem por frações de segundo. A esperança é achar a tal ilha de estabilidade. Uma ilha. Uma região teórica, né? Onde esses átomos gigantes poderiam viver mais tempo. Aí daria para estudar melhor. Trazendo isso para o nosso dia a dia, a tabela tem um peso econômico direto, né? O Brasil mesmo tem as maiores reservas de nióbio, o NB, crucial para aços especiais, supercondutores e, claro, o trio NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, que é a base do nosso agronegócio. E aí entra um paradoxo interessante. Enquanto a ciência está lá esticando os limites da tabela, a gente corre o risco de um encolhimento na prática, de alguns elementos ficarem difíceis de achar. Isso levanta uma questão importante. Como assim, encolhimento? A Sociedade Europeia de Química deu um alerta sobre a possível escassez, talvez em 100 anos, de elementos como o hélio, He, que é vital para a ressonância magnética, por exemplo, ou índio, In, galho, Ga, germânio, Ge. Esses estão em todo lugar nos nossos smartphones. O motivo?
consumo exagerado e mineração que não é sustentável. Caramba. É irônico, né? A gente carrega no bolso aparelhos cheios de elementos que podem se tornar super raros. Isso mostra como é urgente buscar alternativas, investir pesado em reciclagem e, claro, consumir de forma mais consciente. Essa tensão, recursos finitos de um lado, busca por novidade do outro, faz a gente pensar no futuro da própria tabela. Tem até previsões teóricas sobre onde ela termina, né? Sim, tem a especulação famosa do físico Richard Feynman sobre um possível fim lá pelo elemento 137. 137, por quê? A ideia é que, em átomos tão gigantes, os elétrons mais internos teriam que se mover perto da velocidade da luz. E aí os efeitos da relatividade mudariam tudo, talvez tornando o átomo instável como a gente conhece. É uma teoria, claro. Enquanto essa fronteira é explorada, o jeito de ensinar a tabela também evolui. Eu vi uma iniciativa bem bacana da Unicentro lá no Paraná. Eles criaram uma tabela periódica interativa com realidade aumentada. Ah, que legal! Iniciativas assim são ótimas. Conectam esse conhecimento que é tão fundamental com as novas gerações de um jeito diferente, né? Então, o que tudo isso significa no fim das contas? A gente passou pela organização genial lá do Mendeleev, a precisão que o Moseley trouxe. Falamos da ciência incrível que cria matéria nova em laboratório e chegamos nesses desafios bem atuais de sustentabilidade ligados a esses mesmos elementos. Exatamente. A tabela periódica não é só um catálogo estático. Ela é um espelho do nosso conhecimento sobre o universo e, cada vez mais, um espelho da nossa responsabilidade em como a gente usa os recursos dele. Fica a reflexão, né? Considerando que a gente está, por um lado, perdendo acesso a certos elementos e, por outro, forçando os limites para criar novos que duram quase nada. Como será que os futuros mapas da matéria vão mostrar isso? Não só a descoberta, mas também a gestão, a escassez, talvez até a perda desses blocos tão fundamentais. Como a ciência e as nossas escolhas vão moldar isso?